Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Calano e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre a La Liga, dessa vez a 11ª rodada, a rodada pós-Champions de final de semana, com muitos jogos parelhos, jogos complexos, inclusive Barcelona e Real Madrid. Mas antes da gente falar dos jogos, vamos dar uma olhada na nossa lista da 10ª rodada, onde tínhamos um Beck Sociedad a 1,60 que acabou firmando. A Sociedad venceu a equipe do Mallorca por 1-0. Tínhamos também o Beck Real Madrid a 1,90 que não firmou. O Real enfrentou o Sevilha fora de casa e conseguiu apenas o empate. Tínhamos também o Beca Atlético de Madrid a 2,20 que venceu o Celta por 3-0. O mercado que ama o Celta deu odd alta para o Atlético e a equipe do Atlético de Madrid venceu por 3-0, uma excelente vitória. E por fim o Beck Girona que venceu por 5-2, um Beck a 1,50, mas o Girona que saiu perdendo de 2-0 e depois empilhou o gol aqui 3 em sequência e depois fez mais 2 no final do jogo. Lembrando sempre, esta aqui é a nossa planilha do Café com Apostas, está na descrição de todos os vídeos. Aqui estão as análises de todos os vídeos. Tem aqui as entradas do pessoal também, as da La Liga aqui da última rodada, eu vou mostrar para vocês. Está aqui o dia 21/10, aqui também entradas da Champions, Europa League, Data FIFA. Resumindo, tá tudo aqui nesta planilha que está na descrição de todos os vídeos, mas sem enrolação, vamos partir para as análises desta 11ª rodada. Começando por Girona e Celta de Vigo às 4 da tarde da sexta-feira. Acabei de comentar com vocês que o mercado ama o Celta e novamente temos uma odd de quase 2 para o Girona, em caso o Girona, que é o segundo colocado, perdeu apenas para o Real Madrid. O Celta, que está na zona de rebaixamento, venceu apenas um jogo em 10 partidas disputadas. Aqui eu não vejo outra coisa a não ser o Beck Girona. Eu já vou refazer a nossa lista e inaugurar ela com o Beck Girona a 1,84. Lembrando que o Girona é uma equipe que vem sendo um pouco complexa de se trabalhar no live, muito por conta do primeiro gol sofrido. A gente pode ver aqui contra o Almeria, ele sofreu o primeiro gol. Contra o Villarreal fora de casa, ele também sofreu o primeiro gol. Contra a equipe do Mallorca, ele venceu o primeiro gol, ou seja, ele vem sofrendo com uma certa frequência este primeiro gol. Não acorda muito ligado, mas depois, quando liga, é difícil segurar. É uma equipe muito forte, uma equipe muito boa, que eu acredito que pode ter até uma certa facilidade para vencer essa equipe do Celta. Ao meu ver, essa odd é um pouco alta. Puxando um rápido paralelo aqui, essa equipe do Celta de Vigo me lembra muito o Stuttgart da temporada passada na Bundesliga, que estava na zona de rebaixamento a temporada inteira e o mercado seguia dando essas odds boas para equipes que enfrentavam ele. Isso me lembra muito o Celta de Vigo, que está aqui na zona de rebaixamento, vem desempenhando um péssimo futebol e mesmo assim o mercado oferece essas odds muito interessantes. Tivemos o Atlético de Madrid na rodada passada 2,20, agora o Girona vice-líder a 1,84 em casa e cabe a nós abraçar essas boas oportunidades que o mercado nos oferece. Então é isso, Beck Girona 1,84. Vamos para o próximo jogo. Já no sábado às 9 horas da manhã começamos com essa carne de pescoço. Almeria e Las Palmas, odds do Bolsa 2,48 para Almeria, 3,05 para o Las Palmas. Esse é aquele jogo de live, de correção de preço, de leitura de jogo, que no pré-live é muito difícil de traçar alguns cenários. São equipes parelhas. O Almeria, que é uma equipe péssima, podemos dizer que é a pior da La Liga até o momento, é o Lanterna. Não venceu nenhuma em 10 partidas, perdeu para o Girona, perdeu para o Bilbao, empatou com o Granada, perdeu para o Sevilha, empatou com o Valência. O Las Palmas, que fez um péssimo início de campeonato, mas agora vem se reencontrando, venceu o Granada, venceu o Celta, venceu o Villarreal e perdeu para o Raio Vallecano e para a equipe do Real Madrid. Poderíamos aqui ter um Lei Almeria que abre favorito. Ao meu ver, essas odds poderiam até estar invertidas, mas eu não tenho confiança alguma para estar a favor do Las Palmas e abrir este Lei Almeria. Esse Lei Almeria se justificaria mais pela sua ruindade do que pela qualidade do Las Palmas, mas pode ser um jogo interessante para trabalhar esse Almeria no live. Las Palmas, que é uma equipe que gosta de ter a bola, o Almeria provavelmente vai explorar os contra-ataques. Pode ser um jogo interessante para a correção de preço do Almeria no live, no trade, mas no pré eu fico de fora. Jogo extremamente complicado entre Almeria e Las Palmas. E agora chegamos no jogo da rodada, Barcelona e Real Madrid, odds do Bolsa 2,56 para o Barça, 2,84 para o Real Madrid. Ao meu ver, hoje o Real Madrid é um pouco superior ao Barcelona, principalmente defensivamente. A qualidade do Real Madrid é muito melhor que a do Barça. O Barcelona vem deixando muitos buracos, a defesa é muito estranha. Do meio para frente, um time muito bom, um time muito forte, assim como o do Real. Mas se fosse para escolher hoje uma defesa, eu iria
Na do Real Madrid, aqui não tem muito o que dizer, as odds dizem por si, é um jogo extremamente parelho, é um jogo para live, para leitura de jogo. A gente pode ter boas oportunidades aqui de trabalhar tanto a favor do Barça quanto a favor do Real. Eu te recomendo ir sem viés para essa partida, deixar a leitura te mostrar, porque pode ser que você tenha muito viés para trabalhar a favor do Real, porque o Real está melhor na temporada, mas isso é um clássico. O Barcelona pode jogar aqui de outra forma, jogar mais ligado, fazer uma excelente partida, e aí você não vai ver valor em oportunidades que poderia ver se não carregasse esse certo viés para a partida. Aqui eu não vou fazer nada no pré-live, eu prefiro deixar a leitura de jogo me dizer, mas hoje acredito que a equipe do Real Madrid ainda é um pouco superior à equipe do Barcelona. Um jogo muito interessante para a gente assistir nesse sábado às 11h15 da manhã. Jogo complicado, mas que eu até vejo um certo favoritismo a favor do Real, mas é na casa do Barça também, complicado, jogo complexo, jogo muito interessante para este sábado às 11h15 da manhã. Ainda pelo sábado, à 1h30 da tarde, temos Mallorca e Getafe, odds do Bolsa 2,38 para o Mallorca, 3,85 para o Getafe. Colocações na tabela, o Mallorca é o primeiro fora da zona, é o 17º. O Getafe é o 11º, o Getafe que empata com todo mundo, empatou com o Betis, empatou com o Celta, empatou com o Villarreal, empatou com o Bilbao e perdeu para a Sociedad. O Mallorca que também só empata ou perde, perdeu para a Real Sociedad, perdeu para o Girona, empatou com o Barcelona, empatou com o Raio e empatou com o Valência. Essa odd do Mallorca me parece um pouco equivocada, acredito que era para estar mais parelho para esse começo de campeonato das duas equipes. Vamos dar uma olhada aqui no Mallorca em casa, também é terrível, não muda nada. O Getafe fora de casa também é péssimo. Esse aqui é um jogo complicado, muitos jogos difíceis até o momento nessa 11ª rodada de La Liga. Se eu fosse obrigado a fazer uma entrada aqui, eu iria de Lei Mallorca, por acreditar que essa odd está um pouco baixa, mas o Getafe defendendo minha posição também é algo que não me deixa muito confortável. Talvez no live alguma coisa contra o Mallorca para fazer essa subida de odd, mas no pré aqui é muito complexo esse jogo entre Mallorca e Getafe. Acredito que se o Mallorca não começar muito bem nesse jogo, a gente pode ter aqui as odds se aproximando, essa odd do Mallorca corrigindo. Então, se você for trabalhar esse jogo no live à 1h30 da tarde no sábado, te aconselho a ficar de olho nessa correção de preço do Mallorca, que ao meu ver está um pouco baixa. Esse Mallorca e Getafe era complicado, então temos um jogo mais complexo ainda. O Cádiz recebe o Sevilha em casa, finalizando os jogos de sábado às 4 da tarde. Odds do Bolsa 13,40 para o Cádiz, 2,38 para o Sevilha. O Sevilha que é o 13º, o Cádiz é o 16º. Duas races terríveis. O Cádiz empatou com o Betis, empatou com o Raio, perdeu para o Atlético, perdeu para o Girona, perdeu para o Valência. Já o Sevilha empatou com o Real, empatou com o Raio, perdeu para o Barça, venceu apenas o Almeria, que perde para todo mundo, então não é parâmetro essa vitória contra o Almeria, e empatou com o Osasuna. Odds bem parelhas, o Sevilha com um pouco de favoritismo a 2,38, o Cádiz a 13,40, odds do Bolsa. Que jogo complexo, uma rodada muito difícil de se analisar até o momento, essa 11ª rodada da La Liga. Abrir uma posição aqui no pré-live também é muito complexo, é mais um jogo para leitura de jogo, para o ao vivo, acaba até se tornando uma redundância a maioria dos jogos eu falar isso, mas é isso basicamente. São duas equipes muito parelhas, duas equipes que fazem um péssimo início de campeonato. Abrir uma posição aqui, colocar na nossa lista no pré-live, seria praticamente um achismo, porque não temos muitas razões para fazer alguma coisa, lembrando que em certas vezes no trade, no mundo das apostas, não fazer nada também é operar. Já pelo domingo, às 10 horas da manhã, temos o Betis recebendo o Osasuna, odds do Bolsa 2,10 para o Betis, 3,95 para o Osasuna. O Betis que faz um campeonato estranho, que é uma equipe estranha, que não dá padrão de back, também não dá padrão de lei, quando tá mal faz o gol, quando tá bem toma gol, uma equipe complexa de se operar. O Osasuna que incrivelmente é uma equipe melhor fora de casa do que em casa. A gente pode ver aqui o Osasuna em casa é o 17º melhor mandante, no caso ele é um dos piores, fora de casa é o 6º melhor visitante. Vamos dar uma olhada no Betis, é o 9º melhor mandante, fora de casa é o 8º. O Betis é praticamente a mesma coisa e muito por conta da forma que o Osasuna joga, que ele é melhor fora de casa. O Osasuna é uma equipe que busca jogar em contra-ataques, busca jogar em velocidade.
O Betis gosta de propor jogo. Pode ser que a gente tenha um jogo interessante para o over aqui. Vamos dar uma olhada como essas equipes estão em over 2,5 até o momento. O Betis aqui é muito under, teve só um jogo com o over 2,5. A equipe do Osasuna é como também dois times ruins e estatisticamente, numericamente, para over. Porém, no live pode ser que a gente tenha assim um jogo bom para gols, porque o Betis provavelmente vai ter a bola, vai propor o jogo, é uma equipe desorganizada. O Osasuna é uma equipe boa em contra-ataque. A gente pode ter aqui um jogo interessante para gols no live, mas o pé também é complicado. A gente viu que os números são horríveis. E o Osasuna, que é o 10º, venceu o Granada, venceu o Alavés, perdeu para o Real, perdeu para o Atlético, empatou com o Sevilha. O Betis que empata com todo mundo também, empatou com o Getafe, empatou com o Alavés, empatou com o Granada, empatou com o Cádiz, venceu apenas o Valência. O Valência aqui é uma equipe parelha com o Betis, uma boa vitória. Mais um jogo carne de pescoço nessa rodada de La Liga. Se eu fosse fazer alguma coisa no live nesse jogo, eu ficaria mais de olho no mercado de gols ali, talvez aquele over 1,5, se o jogo estiver aberto, com muitas chances de gols, pode ser que a gente tenha essa odd do over 1,5 batendo 2 rápido, porque o mercado está precificando o jogo under muito por conta dos jogos passados, mas neste jogo em específico pode ser que a gente tenha um jogo bom para gols no live. Raio Valecano e Real Sociedad, odds do Bolsa 13,35 para o Raio, 2,50 para a Sociedad, mais um jogo teoricamente parelho, mas que aqui eu vejo com um favoritismo um pouco maior para o lado da Sociedad. O Raio, que é o 7º colocado no momento, venceu a equipe do Las Palmas, empatou com o Sevilha, empatou com o Mallorca, empatou com o Cádiz, empatou com o Villarreal. A Sociedad, que é uma equipe muito boa, vem fazendo uma ótima campanha tanto na Liga quanto na Champions. Venceu a equipe do Mallorca, venceu o Bilbao, venceu o Valência, venceu o Getafe, perdeu apenas para o Atlético de Madrid. O Atlético que não é fácil de enfrentá-lo, principalmente fora de casa. Um jogo interessante aqui, ao meu ver, para ficar a favor da Real Sociedad. Esse back a 2,50 é muito interessante, mas este lei do Raio a 13,50 me agrada mais. Lembrando que no lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado do jogo for a vitória da Sociedad ou o empate, a nossa aposta é vencedora. Lembrando, o lei a gente só consegue fazer em exchange, a gente consegue fazer ele aqui no Bolsa de Apostas. Então crie sua conta no Bolsa para poder trabalhar o lei, e eu coloco na nossa lista esse lei Raio Valecano a 13,50. Apesar das odds serem parelhas, das equipes na tabela serem parelhas, ao meu ver, a Sociedad no momento é um nível acima do Raio, e essa odd está aí muito por conta do fator casa do Raio ser aquele time um pouco chato jogando em casa, mas acredito sim que pode ser um jogo para a gente trabalhar a favor da Real Sociedad, que vem desempenhando um excelente futebol, principalmente com o Cuba ali na ponta, um jogador muito acima da média, que acredito que vai ser difícil a Sociedad segurar ele por muito tempo. Jogo bom, um jogo interessante para trabalhar neste domingo, meio-dia, 15, Real Sociedad e Raio Valecano. Ainda pelo domingo, às 2h30 da tarde, o Atlético Bilbao recebe a equipe do Valência. Odds do bolso 1,75 para o Bilbao, 5,5 para o Valência. O Bilbao muito favorito contra o Valência. O Bilbao, que é o 6º colocado, venceu o Alavés, venceu o Almeria, que são duas equipes extremamente acessíveis. Perdeu para o Barcelona, perdeu para a Real Sociedad, que também temos que ser sinceros, são boas equipes. Empatou com o Getafe. O Valência, que vem aqui em 8º lugar, venceu o Cádiz, empatou com o Mallorca, empatou com a Almeria, perdeu pro Betis e perdeu para a Real Sociedad. Ao meu ver, essa odd um pouco baixa do Bilbao, um pouco esmagada. O Bilbao, que é sim mais time que o Valência, mas não tanto, não para abrir a 1,75. Ao meu ver, a odd um pouco baixa, um pouco esmagada. Duvido muito que no live, na leitura de jogo, o Bilbao justifique essa odd. É interessante para mim aqui este lay no Bilbao. Eu não vou colocar na nossa lista porque me falta confiança na equipe do Valência. O Valência que fez um péssimo início de temporada, agora vem se encontrando, é o 8º colocado. Na temporada passada brigou para não cair, mas acredito sim que pode ser um jogo interessante para trabalhar contra o Bilbao. Ao meu ver, a odd muito baixa. O Bilbao, que é sim mais time que o Valência, mas não para abrir a 1,80 contra o Valência, que está longe de ser uma grande zebra. Para finalizar o domingo, o Atlético de Madrid recebe a equipe do Alavés. Odds do bolsa 1,40 para o Atlético, 10 para o Alavés. Eu vou de back Atlético de Madrid a 1,40. Aqui não tem muito o que se falar. O Atlético faz uma campanha excelente até o momento. São 5 vitórias seguidas, inclusive vitórias
contra equipes boas, venceu o Real Madrid, venceu o Osasuna, venceu o Cádiz, venceu a Sociedad, venceu o Celta. O Alavés faz uma campanha fraca, o Alavés que acabou de subir e ainda não se encontrou, empatou com o Villarreal, empatou com o Betis, empatou com o Celta, perdeu para o Osasuna, perdeu para o Bilbao, não tem muito o que ser dito, o Atlético é muito mais time que o Alavés, é jogo para buscar esse back Atlético no live, é isso que eu vou atrás, é isso que eu coloco na nossa lista, back ao Atlético, que vem fazendo uma campanha muito boa até o momento. E para finalizar essa 11ª rodada da La Liga, o Granada recebe o Villarreal, odds do Bolsa 3,10 para o Granada, 2,44 para o Villarreal. Que jogo complicado, o Villarreal que vem sendo uma grande decepção até o momento, é o 14º colocado, não vence ninguém, empatou com o Alavés, empatou com o Getafe, empatou com o Raio, perdeu para o Girona, perdeu para o Las Palmas. Já o Granada também é terrível, não vence ninguém, perdeu o Osasuna, perdeu para o Las Palmas, empatou com o Betis, empatou com a Almeria, empatou com o Barcelona, duas equipes que fazem um péssimo início de temporada, odds parelhas, jogo complicadíssimo, jogo muito difícil aqui no Perlive, então não tem nem o que se falar, é mais um dos jogos complicados dessa 11ª rodada de La Liga. Esse jogo aqui basicamente é para live, para leitura de jogo, aqui no pré não tem muito o que se fazer. Duas equipes muito fracas, está contra o Granada, com esse Villarreal horrível defendendo, não é algo que me agrada, apesar do Granada ser terrível. E aí ficar contra o Villarreal, que também está mal, mas com o Granada, que é horrível defendendo, é algo muito complexo, algo muito difícil. Então, basicamente é isso. Essas foram as análises dessa 11ª rodada da La Liga. Se viu o vídeo até aqui, gostou, deixa um like. Lembrando, sintam-se à vontade na seção dos comentários para deixar um feedback tanto positivo quanto negativo. E nos vemos na próxima rodada. Um abraço a todos e valeu!